Oi. Graças a paz, meus irmãos. Boa noite. Feliz ano novo, né? Para quem a gente ainda não teve a oportunidade de cumprimentar. Estamos reunidos hoje para celebrar o ano que Deus nos deu. Agradecer pelo ano que está por vir ainda, que está começando, né? E aprendermos um pouco mais do que a palavra de Deus tem para nos ensinar nessa caminhada de fé. Hoje eu quero compartilhar com os irmãos um texto que eu já trabalhei com os irmãos há um tempo atrás, logo no início do meu ministério aqui com os irmãos, lá no livro de Atos. Quero convidar você a abrir Atos capítulo 2, do verso 41 até o verso 47. Isso mesmo, do verso 37 ao verso 47. Atos capítulo 2, do verso 37 até o verso 47. Quero meditar hoje com os irmãos no tema: o crescimento é a vida da igreja. Toda vez, no final de ano, a gente começa com aqueles momentos de planejamento para o próximo ano. Nós fazemos os planos, fazemos os nossos votos, fazemos também as nossas promessas de fim de ano. Então, em um ano, normalmente no começo a gente diz que vai fazer algum tipo de atividade nova. Aqueles que querem emagrecer dizem: não, eu vou fazer uma dieta esse ano vou fazer exercício físico, vou entrar numa academia. Aqueles que estão se preparando aí para concurso público: não, esse ano eu vou estudar com mais afinco, vou separar um horário melhor, vou me organizar. Outros que estão estagnados, de repente, ali na sua carreira, no trabalho, e querem melhorar: não, esse ano eu vou procurar me preparar melhor, me avançar no meu preparo, a fim de que eu possa galgar um emprego melhor, uma posição melhor. Começo de ano a gente sempre faz planos, e eu quero falar sobre planos hoje com os irmãos. Eu quero falar de planos para a nossa igreja e de planos da nossa igreja, a fim de que nós possamos entender que, como igreja, nós também precisamos olhar para o próximo ano, olhar para esse ano de 2023, e sim, desejar transformação, desejar mudança, fazer planejamentos. Não há nada de errado em você fazer propósitos. Eu, inclusive, já citei um livro que eu recomendo a leitura, As Firmes Resoluções, de Jonathan Edwards. Jonathan Edwards é um pastor congregacionalista americano do século XVIII, mais ou menos. Ele é um dos pastores que vivenciou a maior quantidade de avivamentos ao longo da história da igreja. Ele, pelo menos, participa de 3 grandes avivamentos nos Estados Unidos, em regiões diferentes dos Estados Unidos. Então, vale a pena a leitura de toda a sua obra, né? Ele tem uma vasta obra teológica, mas esse livro é um livro que comenta sobre uma tradição dele, sobre um comportamento que ele tinha todos os anos. Todos os anos ele pegava uma série de resoluções que ele havia feito, e todos os anos ele repetia aquelas resoluções, e ele reafirmava aquelas resoluções, e várias dessas resoluções, obviamente, estavam ligadas diretamente à sua vida e relacionamento com Deus. Resoluções sobre orar mais, ter uma vida mais piedosa, buscar mais a presença de Deus, conhecer mais de Deus, orar mais, pregar mais a palavra, ler mais a Escritura. Então, tem diversas resoluções nesse sentido. Vale a pena a leitura, você que deseja fazer resoluções para o ano novo e ter como uma orientação, ter como uma base do que uma boa resolução que um cristão pode fazer. Fica a dica de leitura: As Firmes Resoluções, de Jonathan Edwards. As Firmes Resoluções, de Jonathan Edwards, publicado pela editora Fiel aqui no Brasil. Vale a pena a leitura sobre esse tema. Mas o fato é que nós devemos sim fazer resoluções para o ano, fazer propósitos, fazer planejamentos para o ano, e eu quero convidar os irmãos a meditar no texto que nós selecionamos nessa noite, Atos capítulo 2, do verso 41 do verso 37 até o verso 47, a fim de que, a partir desse texto, nós possamos traçar resoluções para a nossa igreja, a fim de desejarmos aquilo que Deus planeja para as nossas vidas, e sim, entendermos que precisamos, como igreja, planejar o nosso crescimento, antever o nosso crescimento e desejar o crescimento como igreja. Então vamos à leitura do texto. Ao ouvirem isso, eles ficaram com o coração pesaroso e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Irmãos, que faremos? Pedro então lhes respondeu: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão de vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa é para vós, para vossos filhos e para todos os que estão longe, a quantos o Senhor nosso Deus chamar.
e os aconselhava e exortava com muitas outras palavras, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Desse modo, os que acolheram as suas palavras foram batizados, e naquele dia juntaram-se a eles quase 3.000 pessoas. E eles perseveravam no ensino dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações, e em cada um havia temor, e muitos sinais e feitos extraordinários eram realizados pelos apóstolos. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e repartiam uns com os outros, segundo a necessidade de cada um. E perseverando de comum acordo, todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam com alegria e simplicidade de coração, louvando a Deus e contando com o favor de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava a cada dia os que iam sendo salvos. Senhor, tem misericórdia de nós, abre o nosso entendimento para entendermos o que a Tua palavra quer falar conosco nessa noite. Abre os nossos ouvidos para que possamos ouvir a voz do Teu Santo Espírito falando conosco. Toca nos nossos corações, molda-nos, quebra-nos, faz-nos de acordo com a Tua vontade, a fim de que sejamos úteis na Tua obra e a fim de que possamos glorificar o Teu nome com nossas vidas. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Esse texto é um texto emblemático, ele está ligado diretamente ali com o momento do Pentecostes, tá? Ele é a resposta dos ouvintes ao sermão de Pentecostes, o sermão que Pedro pregou no Pentecostes, o sermão que está ligado diretamente ali com a inauguração da igreja. A igreja tecnicamente é inaugurada no Pentecostes. Jesus Cristo diz aos discípulos: olha, vocês fiquem em Jerusalém até que desça sobre vocês o poder do alto, até que vocês recebam o poder do alto, o poder que eu estou enviando a vocês, até que o Espírito venha, e aí depois disso é que vocês vão ser minhas testemunhas, tanto em Samaria quanto na Judéia, até os confins da terra. Então há uma ordenança de Jesus Cristo para que a gente vá fazer discípulos, pregar o Evangelho, anunciar o Evangelho, mas aos discípulos ali no início ele disse: olha, aguardem a chegada do Espírito. Então a igreja está reunida ali, mas o trabalho da igreja inicia mesmo quando o Espírito Santo desce sobre a igreja, e aí então há a autorização dada por Deus, dada pelo próprio Cristo, para que a igreja comece a atuar no campo para o qual ela foi enviada. Então, o Pentecostes ele é o ato formal, inaugural da igreja. Então, tecnicamente, nós temos aqui, ali relatado nos versos anteriores, do verso 1 até o verso 13, talvez ali o primeiro culto da igreja, né? Nós temos ali quase que todos os elementos de culto. Nós temos louvor e orações, nós temos adoração, que são relatados ali do verso 1 até o verso 13, porque a igreja estava reunida em oração. Ela já vinha fazendo isso com uma certa constância, aguardando a chegada do Espírito Santo, mas em um determinado momento, Deus entende que aquele ali, o momento do Pentecostes, é o momento da descida do Espírito. Há então o mover de Deus em resposta à adoração do seu povo, e aí você vai ter a sequência, que é o próprio sermão. Então nós temos ali quase que a estrutura toda de um culto: adoração, louvor, mover de Deus na vida do povo, dentro do culto, no meio do culto, e a mensagem sendo anunciada, e obviamente resposta a essa mensagem, que é o que nós acabamos de ler, que é o texto que nós acabamos de ler, é a resposta do povo ouvindo a mensagem da igreja. Nós vemos então em seguida ali a resposta e o próprio desenvolvimento da igreja ao longo dos próximos capítulos do livro de Atos. E a tônica que nós encontramos, tanto nesse texto quanto em vários outros textos do Novo Testamento, é de que o povo de Deus é, por natureza, um povo chamado ao expansionismo, é um povo chamado a crescer, é um povo chamado a ir e fazer discípulos, a atrair novas pessoas para aquela mensagem. E essa vocação expansionista do povo de Deus, da igreja mesmo, já havia sido determinada pelo próprio Cristo, pelo próprio Senhor Jesus Cristo, quando ele deu as duas grandes comissões, tanto as que estão relatadas nos Evangelhos, como a que está relatada em Atos. Todas elas são paralelas, mas cada autor apresenta uma perspectiva diferente. Em Mateus 28, do verso 19 ao verso 20, nós temos o texto clássico, bastante conhecido, que diz: portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-lhes a obedecer todas as coisas que vos ordenei, e eu estou convosco todos os dias até o final dos tempos. A versão do Evangelho de Marcos é semelhante, é quase idêntica. A diferença é que há ali uma ênfase na pregação do Evangelho, se, portanto, ide, pregai o Evangelho e fazei discípulos. A versão de Mateus começa com o ide e fazei discípulos, né? Mas tanto uma como na outra está implícito a ideia de que há uma ordem para evangelização e discipulado. E na versão de Atos, aqui na forma como Lucas relata
no seu evangelho, ele vai dizer o seguinte, Jesus Cristo falando aos seus discípulos, olha, Atos capítulo 1, verso 8, mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então, diante dessa realidade, do fato de que a igreja foi chamada para crescer, a igreja foi chamada para expandir o seu arraial, a igreja foi chamada para vocacionar outras pessoas a integrarem esse povo, a fazer parte desse povo, nós precisamos aceitar a nossa vocação expansionista, pois o crescimento, ele é a vida da igreja. Uma igreja que não cresce, morre. Por isso nós precisamos crescer. Se uma igreja não cresce, duas coisas podem estar acontecendo. Uma, ou ela não é igreja, porque toda igreja naturalmente tende a crescer, porque é da sua natureza crescer, ou essa igreja está doente e ela precisa ser tratada, curada, a fim de que ela volte a crescer. Então, nesse sentido, nós não temos escapatória. Ou nós crescemos, ou crescemos. Não há outra opção. Nós não temos a opção de permanecer estagnados, olhando para o tempo, esperando que as coisas aconteçam. Nós somos chamados a fazer algo em prol do crescimento da igreja. Isso é uma ordem dada pelo próprio Senhor Jesus Cristo, e esse texto vai nos ensinar como nós podemos fazer isso de maneira bíblica, de maneira coerente, de maneira que nós possamos agir de acordo com a vontade de Deus. Então vejamos o que o texto de Atos tem a nos ensinar e como ele pode nos ensinar a viver essa vocação, a vocação para o crescimento da igreja. Primeira coisa que nós podemos aprender do texto, primeira lição do texto, é que para crescer nós precisamos anunciar o Evangelho. Para crescer nós precisamos anunciar o Evangelho. Verso 37 ao verso 39, o texto nos diz o seguinte: ao ouvirem isso, eles ficaram com o coração pesaroso e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: irmãos, o que faremos? Pedro então lhes respondeu: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão de vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa é para vós e para os vossos filhos e para todos os que estão longe, a quanto o Senhor nosso Deus chamar. Então, o apóstolo a igreja começa a sua caminhada de expansionismo pregando o Evangelho. A igreja já havia recebido uma ordem para anunciar a verdade. E essa verdade era a revelação de que o próprio Jesus Cristo, Filho de Deus, esteve entre nós, viveu entre nós, ofereceu em nosso favor uma oferta a Deus, e essa oferta é suficiente para quitar a nossa dívida com Deus. Essa é a grande mensagem do Evangelho. A igreja já havia sido informada de que a sua tarefa seria fazer com que o mundo todo ouvisse essa mensagem do Evangelho, com que o mundo todo entendesse essa mensagem, a mensagem de que Deus se fez um de nós e, como um de nós, ofereceu a Deus um sacrifício derradeiro, a fim de que os nossos pecados, os pecados de todos aqueles que confessam e reconhecem que esse que veio e se tornou um de nós é de fato o Filho de Deus, os nossos pecados então sejam perdoados e possamos então ter paz com Deus. Explícita ou implicitamente está embutida em todas as versões da grande comissão, tanto de Mateus, Marcos, Lucas e Atos. João, o Evangelho de João não tem um texto relacionado à grande comissão, a perspectiva de João é diferente, mas nos sinóticos e em Atos, em todos os textos está embutido a ideia de que a igreja deve ir e anunciar o Evangelho, deve compartilhar essa mensagem do Evangelho. Em todas elas há uma constante: o ato de fazer discípulo é precedido ou intermediado pelo próprio anúncio do Evangelho. Não é à toa que o apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 1, verso 16 e 17, diz o seguinte: porque não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, pois a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. O apóstolo Paulo, já consciente dessa realidade, fruto dessa realidade, de uma igreja que anuncia o Evangelho para fazer discípulos, uma igreja que anuncia o Evangelho para crescer, uma igreja que anuncia o Evangelho para atrair os salvos para o povo de Deus, o apóstolo Paulo, fruto dessa mensagem, fruto dessa consciência, já transmite aos seus leitores, aquelas pessoas que acompanhariam a sua produção, aquilo que ele produziu teologicamente para a igreja. Ele diz: olha, eu não me envergonho do Evangelho. Por que eu não me envergonho do Evangelho? Porque é por meio do Evangelho que nós salvamos pessoas.
É por meio do Evangelho que nós anunciamos uma mensagem que pode transformar pessoas, e é por meio do Evangelho que nós fazemos discípulos. Então, implícita ou explicitamente, em todas as mensagens, em todas as versões da grande comissão, está a ideia de que para fazer discípulos, para que a igreja cresça, para que o povo de Deus cresça, é necessário anunciar o Evangelho. É necessário anunciar o Evangelho e todo o Evangelho, porque é por meio do Evangelho que Deus escolheu acordar os seus discípulos. Muitos textos bíblicos tratam aqueles que estão fora do Evangelho, aqueles que estão fora do povo de Deus, como pessoas que estão dormindo, que estão com seus olhos tapados, que estão num estado de morte. O apóstolo Paulo mesmo, na carta aos Efésios, diz: vocês que estavam mortos em seus delitos e pecados, a vocês Deus deu vida. Então, essa é a forma que o texto bíblico trata aqueles que estão fora do povo de Deus. Estão mortos, estão com seus olhos tapados, estão com seus ouvidos tapados. Deus escolheu acordar essas pessoas por meio do anúncio do Evangelho. Por isso que o anúncio do Evangelho é crucial, é essencial, é primordial para que nós possamos acordar as pessoas que integrarão o povo de Deus e participarão do povo de Deus e serão parte do povo de Deus. Então é necessário que nós anunciemos o Evangelho. E é exatamente isso que Pedro está fazendo do verso 14 ao verso 36. E o que nós lemos aqui na leitura introdutória é consequência desse anúncio. Do verso 14 ao verso 36, o apóstolo Pedro prega o primeiro sermão que nós temos relatados aqui, relatado no Evangelho, nos Evangelhos ou no Novo Testamento. O apóstolo Pedro anuncia um grande sermão, ele faz um arrazoado sobre toda a obra de Cristo e todos os eventos que acabaram de acontecer alguns dias antes, entre a morte e a ressurreição de Cristo e o Pentecostes, há ali em torno de 50 dias, então é muito fresco na memória das pessoas que estão ouvindo o apóstolo Pedro, então ele faz um arrazoado dos eventos, ele anuncia o Evangelho explicando que aquele Jesus que foi crucificado, esse Nazareno que foi crucificado há poucos dias em Jerusalém, esse é o Filho de Deus, esse é o Messias que veio nos salvar, ele é o Cordeiro que veio tirar o pecado do mundo. Então o apóstolo Pedro anuncia o Evangelho, ele anuncia essa mensagem e ele então prega aos seus ouvintes, porque para fazer discípulos, para crescer, para que uma igreja se desenvolva, para que uma igreja adote, ou melhor, abrace a sua vocação original, a sua vocação primordial, ela precisa anunciar o Evangelho. Então, se nós desejamos abraçar a nossa vocação, a vocação da igreja, nós precisamos anunciar o Evangelho a tempo e fora de tempo, como o apóstolo Paulo exorta Timóteo a fazer em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 2. Quando o Evangelho é anunciado, ele produz efeitos. Quando o Evangelho é anunciado, ele produz efeitos. A versão do Evangelho de Marcos, da Grande Comissão, diz o seguinte: ide, pregai o Evangelho, fazei discípulos, e aquele que crê será salvo, e aquele que não crê será condenado. Então, o Evangelho, quando ele é anunciado, ele produz resposta, ele produz efeito, ele produz algum tipo de manifestação naquele que está ouvindo o Evangelho. Uns acatarão, outros rejeitarão. Mas isso não é problema nosso, e entenda aqui o que eu quero dizer com isso. Eu não estou dizendo que você não deve se preocupar com as pessoas que rejeitam o Evangelho. O que eu estou querendo dizer é que a nossa tarefa como igreja é anunciar o Evangelho. A nossa tarefa não é convencer pessoas da necessidade delas se arrependerem de seus pecados. Quem faz essa tarefa é o Espírito Santo. Ele é que convence do pecado, da justiça e do juízo. Contudo, a nossa tarefa como igreja é anunciar o Evangelho e todo o Evangelho e sem fazer ressalvas ao Evangelho. Porque é só o Evangelho anunciado em sua integralidade, em sua inteireza, em sua completude, é que de fato produz resposta nas pessoas. Tanto respostas positivas como respostas negativas. O apóstolo Pedro, nesse momento aqui, nos versos anteriores, ele está diante de uma plateia amplamente formada por judeus. Judeus de todas as regiões do mundo. A festa do Pentecostes é uma festa de reunião, as pessoas vêm de diversos lugares do mundo, o próprio texto de Atos relata isso com muita clareza, dizendo que haviam judeus de diversas partes do mundo, pessoas que estavam morando fora, mas vinham para essa grande festa, para esse momento. Então tinha gente de todo lugar ali, mas uma coisa em comum entre todos eles eram judeus. E a mensagem do apóstolo Pedro termina na seguinte forma, ele diz: olha, esse Jesus Cristo que vocês crucificaram, esse Jesus Cristo que vocês mataram,
Esse Jesus Cristo que vocês condenaram à morte, esse Deus fez rei sobre todos nós. O apóstolo Pedro podia ter dourado a pílula. Ele está diante de uma plateia majoritariamente contrária a ele. Ele está dentro de uma situação em que, aparentemente, a sua palavra, a forma como ele iria apresentar a mensagem do Evangelho, causaria incômodo. Eles são minoria. O texto bíblico diz que ali reunidos tinha talvez em torno de 70 pessoas. Se nós contarmos os 12 apóstolos, ou melhor, os 11, porque essa altura Judas já havia suicidado e ainda não se havia selecionado o substituto, mas então nós temos 11 apóstolos e mais alguns irmãos que acompanhavam a igreja. A maioria dos estudiosos apontam ali que era em torno de 70 pessoas, e o texto diz que os que se converteram foram 3.000. Os que se converteram foram 3.000, fora tantos outros que estavam lá. Então nós tínhamos por baixo, muito mais de 10.000 pessoas ouvindo o apóstolo Pedro. E o apóstolo Pedro não se intimida diante dessa população. E se você acompanhar o texto de Atos, mais para frente você vai ver que nenhuma, nem duas, nem três vezes os apóstolos se colocaram em situação de risco por enfrentar uma multidão contrária. O apóstolo Paulo mesmo, em um determinado momento, lá já no fim do livro de Atos, quando ele chega, ele basicamente é cercado por uma população que deseja linchar ele e fazer justiça ali mesmo na frente do templo. Então, o apóstolo Pedro poderia ter dourado a pílula. Ele poderia ter dado uma volta, tentado encaixar melhor as palavras, deixar uma coisa um pouco mais tranquila, mas não. Ele é direto, porque o Evangelho precisa ser anunciado em toda a sua integralidade, em toda a sua inteireza. Ele diz, olha, Jesus Cristo, que acabou de morrer lá em Jerusalém, ou melhor, aqui mesmo em Jerusalém, há poucos dias, esse Jesus que vocês participaram da morte dele, esse Jesus que vocês estavam lá diante de Pilato gritando, crucifica-o, crucifica-o, esse é o Filho de Deus. Esse é o Messias de Deus. E essa mensagem do Evangelho, quando é anunciada em inteireza, completude, com toda a força do Evangelho, confiando no poder do Evangelho, essa mensagem produz efeitos. Essa mensagem produz efeitos para o bem ou para o mal. Essa mensagem abre os olhos ou termina de tapar os olhos de quem ouve, mas ela produz efeitos. Não é à toa que no final as pessoas olham para o apóstolo Paulo e aquele grupo, ou melhor, para o apóstolo Pedro, e olham para aquele, não só para Pedro, mas também para os outros apóstolos, a resposta deles é, o que nós faremos diante disso? Nós entendemos que nós somos culpados da morte do Filho de Deus. E agora, o que faremos? O apóstolo Pedro então responde a eles, arrependei-vos. E aí o texto diz que 3.000 pessoas se juntaram à igreja naquele momento. Se nós pregarmos, os incrédulos se converterão. Se nós pregarmos, incrédulos se converterão. Por isso, se nós queremos crescer como igreja, se nós queremos no ano de 2023 iniciar um novo tempo nessa igreja, e aqui eu vou usar diversas frases de efeito. É tempo de crescimento, é um novo tempo, tempo de mudança, todos os que vocês sempre ouvem o tempo todo. Mas a gente ignora. Mas, de fato, nós precisamos internalizar alguns desses conceitos. Se nós queremos que, de fato, 2023 seja um tempo de mudança para a nossa igreja, seja um tempo de crescimento, seja um tempo de transformação, seja um tempo de fato, abraçarmos a nossa vocação de igreja e começarmos a crescer por meio da evangelização, por meio do discipulado, nós precisamos começar anunciando o Evangelho e todo o Evangelho e o Evangelho por completo a todas as pessoas, a tempo e fora de tempo. Se nós quisermos abraçar a nossa vocação primária, nós precisamos anunciar todo o Evangelho. A segunda lição que nós tiramos do texto é que para crescer, nós precisamos discipular os convertidos. Do verso 40 até o verso 47, parte A, o texto vai fazer uma série de listas de coisas, de respostas que o apóstolo Pedro e que os demais apóstolos, os demais crentes, a igreja que já estava constituída, dá em relação a essas 3.000 pessoas que se aproximaram da igreja, que adentraram a igreja, que começaram a fazer parte da igreja. Então, o segundo passo dado pela igreja, após o anúncio do Evangelho, foi discipular os que responderam positivamente à mensagem do Evangelho.
o texto nos mostra que em diversos aspectos da vida pessoal de cada um daqueles 3.000 homens, daquelas 3.000 pessoas, eles foram discipulados e instruídos no caminho do Evangelho. Então, note só comigo, nós vamos passar praticamente por todos os versos. Primeiro, nos aspectos morais, verso 40, o apóstolo Pedro responde a ele. O texto diz que o apóstolo Pedro os aconselhava e os exortava com muitas outras palavras, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. A geração já era perversa naquele tempo, a geração não está perversa agora. Nós temos a sensação de sempre que no nosso tempo as coisas são piores. Naquele tempo as coisas já eram ruins. A natureza humana se encarrega de manter as coisas sempre ruins. Então, hoje ainda temos uma geração perversa. Você pode tentar achar 1001 razões para dizer que a nossa geração é mais perversa, mas isso aqui não vai levar a lugar nenhum. O ponto aqui é que se valia para eles lá atrás, que havia a necessidade deles serem transformados e discipulados na mudança do seu comportamento moral diante de uma geração perversa, hoje ainda mantém-se a mesma necessidade. Então, se nós queremos crescer como igreja, nós precisamos evangelizar e, após evangelizar, nós precisamos discipular pessoas e transformar e ajudar elas a serem transformadas em seus aspectos morais também. A Bíblia, o texto bíblico, o Evangelho, tem todo um padrão moral de conduta para o cristão. Aos domingos pela manhã, você é convidado a estar conosco na Escola Bíblica Dominical. Nós estamos estudando o âmago desse padrão de conduta moral. Nós estamos estudando basicamente o decálogo do Novo Testamento. Nós estamos estudando o Sermão do Monte. E no Sermão do Monte, Jesus Cristo define o padrão moral de comportamento do cristão. Você é convidado a estar conosco para aprender e ser discipulado nesse padrão moral que o texto bíblico espera de cada um dos cristãos. O texto do Novo Testamento, lá no Sermão do Monte, Jesus Cristo fala de diversos aspectos da relação do cristão com outra pessoa, da relação do cristão com Deus, da relação de marido e mulher, da relação do perdão, da relação das dívidas, da relação de uma série de eventos do ponto de vista do comportamento moral e dos aspectos éticos. Então, se você deseja ser transformado de fato pelo Evangelho e ser discipulado pelo Evangelho, você é convidado a estar conosco todo domingo pela manhã para estudar o Sermão do Monte juntamente conosco. Mas o fato é que, além do Sermão do Monte, nós temos diversos outros momentos em cartas do Novo Testamento em que os apóstolos que foram levantados por Deus para escrever essas cartas e para nos instruir, nos dão orientações de como nosso comportamento moral deve acontecer. O apóstolo Paulo constantemente diz: olha, aquele que mentia não minta mais. Aquele que roubava não roube mais. O apóstolo Paulo constantemente fala sobre a questão da imoralidade que permeava a sociedade do seu tempo. Aquelas orientações ainda valem para nós hoje. Nós nos queixamos constantemente de que estamos sendo perseguidos como igreja por um avanço de uma consciência imoral que está invadindo os estudos, invadindo as universidades, invadindo o direito, a legislação como um todo, mas nós não nos apegamos aos nossos padrões morais. Nós não conhecemos aquilo que o texto bíblico tem a nos ensinar de fato. Nós passamos mais tempo brigando com moinhos de vento, dando uma espécie de Don Quixotes, do que propriamente nos apegando sobre o texto bíblico, aprendendo por meio deste conhecimento que o texto bíblico tem para nós, fazer as devidas aparas e proteger de fato as nossas crianças, os nossos filhos e as próximas gerações de um avanço perverso de uma sociedade que continua sendo perversa. Então, se nós queremos de fato crescer como igreja, nós precisamos anunciar o Evangelho e nós precisamos discipular nos aspectos morais. No verso 41, o texto diz que aquelas pessoas foram discipuladas nas ordenanças da vida cristã. O texto vai dizer: os que acolheram a sua palavra foram batizados. O texto bíblico nos diz que todo aquele que é salvo, ele naturalmente caminha para o batismo. Nós, como batistas, temos algumas diferenças com os nossos irmãos reformados e protestantes, enquanto os nossos irmãos reformados e protestantes têm alguns sacramentos, né? A ceia, o batismo, a palavra, eles chamam de meios da graça.
Nós, batistas, dizemos que nós temos apenas 2 ordenanças. Nós não temos sacramentos, nós temos ordenanças. E as nossas ordenanças são o batismo e a ceia. Contudo, é constante no nosso meio, e isso basta você conversar com várias igrejas, a quantidade de batismo vem minguando ano após ano. Por quê? Porque as pessoas, primeiramente, não se convertem porque não pregamos o Evangelho. E depois, quando nós pregamos o Evangelho, ou que elas ainda ouçam, elas passam um tempo danado sendo cozinhadas dentro da igreja, a fim de que, de alguma forma, em algum momento, elas despertem para a necessidade do batismo. Quando, na verdade, o texto bíblico diz que aqueles que se converteram e aceitaram foram encaminhados para o batismo. Porque eles foram discipulados. A resposta natural dos apóstolos foi: meu querido, você se converteu? Convertiu. Você aceitou Jesus, reconheceu a mensagem? O próximo passo é batismo. Vamos preparar para o batismo. Entendeu? Vamos caminhar para frente. Não é à toa que era essa forma que os discípulos atuavam, que quando Filipe encontra o eunuco, a resposta do eunuco é o quê? Quando ele encontra água, o eunuco diz: olha, tem água ali, eu não posso ser batizado? Tem alguma coisa que impede que eu seja batizado? Filipe diz: não, se você crê, vamos embora. Porque o caminho natural é esse, é discipular os convertidos nas ordenanças bíblicas. A própria ceia do Senhor, o texto não faz referência à ceia do Senhor, mais para frente você vai ter alguma referência à ceia do Senhor, mas a própria ceia do Senhor, quantos cristãos passam meses e meses sem participar da mesa do Senhor? Há quanto tempo você está sem participar da mesa do Senhor? E muitas vezes você nem se percebe. Passou. E quando a igreja anuncia: olha, domingo que vem vai ter ceia do Senhor, isso não move o nosso coração de dizer: não, domingo que vem eu preciso ir na igreja porque eu preciso participar da ceia do Senhor. Eu preciso me alimentar do pão e do vinho, um alimento espiritual. Isso aqui não é apenas uma mera formalidade. Não é apenas um mero cerimonial vazio, isso tem impactos espirituais na sua e na minha vida. Tanto é que tem impactos espirituais na sua e na minha vida que o apóstolo Paulo diz: aquele que come e bebe indignamente, come para a sua condenação. Aquele que come e bebe sem poder participar do corpo, sem discernir o corpo, come e bebe para a sua condenação. Isso aqui é ordenança para nós. Crente tem que participar da ceia. Crente tem que desejar participar da ceia. E como é que isso é estimulado no nosso meio? Por meio de discipulado. Nós precisamos ensinar os convertidos, os novos convertidos e os velhos convertidos, que é importante participar da ceia. Que na ceia você se alimenta espiritualmente de próprio Cristo. Que na ceia, de fato, Cristo está entre nós. Ele não está no pão, ele não está no vinho, como algumas tradições dizem. Ele não está com, sobre e acima, como outras tradições dizem. Mas nós, batistas, cremos que, de fato, nesse momento, não só porque estamos reunidos em culto, mas porque vamos nos reunir para a ceia do Senhor, Cristo está presente entre nós. E nós estamos participando do seu corpo, participando da sua carne e do seu sangue. Então é essencial que nós discipulemos as pessoas nas ordenanças cristãs. O verso continua ainda, verso 42, mostrando que aqueles que foram convertidos foram discipulados nas disciplinas espirituais. Verso 42, perseveravam no ensino dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Perseveravam no ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Os apóstolos se encarregaram de ensinar aquelas pessoas que elas precisavam perseverar no ensino, na compreensão e no conhecimento daquilo que os apóstolos tinham para ensinar para eles. De fato, aqui, o mais próximo que nós temos disso é a escola bíblica dominical ou qualquer outra escola de ensino que a igreja possa ter. Isso é perseverar na doutrina dos apóstolos, isso é perseverar na doutrina, no conhecimento, no entendimento daquilo que Deus tem revelado a nós. É isso que o apóstolo está ensinando aquelas pessoas. Eles se reuniam para estudar aquilo que Jesus Cristo anunciou a eles. E como é que os textos do Antigo Testamento corroboravam com aquilo que Jesus Cristo disse, como é que eles se encaixavam com aquilo e comprovavam que de fato Jesus Cristo é quem ele dizia que era. Então eles perseveravam nisso. Isso significa constância, repetição, dia após dia. Isso não era esporádico, não é que de vez em quando eles se reuniam para estudar a doutrina dos apóstolos. Eles perseveravam, constância.
continuidade. Eu não sei se eles se reuniam todos os dias, se eles se reuniam apenas nos domingos. O texto mais para frente vai dizer que eles se reuniam na casa todos os dias, fazendo diversas coisas. As informações históricas é que no começo a igreja se reunia diariamente, e especialmente no domingo, mas ainda que hoje nós não nos reunamos diariamente, nós ainda nos reunimos com constância. Todo domingo de manhã, às 9 horas da manhã, esse templo está aberto. E você é convidado para estar aqui, para perseverar na oração e perseverar no estudo. E se nós queremos crescer como igreja, nós precisamos ser discipulados nas disciplinas espirituais. Nós precisamos aprender a conhecer o texto bíblico, amar o texto bíblico, dominar o texto bíblico, manejar o texto bíblico. Nós precisamos aprender a orar, a ouvir oração, a orar com o meu irmão, a orar em público, a orar sozinho, a participar com os meus irmãos nas necessidades deles, orando por eles, intercedendo por eles, chorando com eles e me alegrando com a resposta que eles recebem. Por isso que o texto diz que eles perseveravam no ensino dos apóstolos, na comunhão, eles estavam juntos o tempo todo, eles estavam no partir do pão, ou seja, eles estavam à mesa juntos o tempo todo, e eles estavam juntos nas orações. As disciplinas espirituais são necessárias, por isso os apóstolos ensinaram as disciplinas espirituais para aquelas pessoas. O texto continua dizendo ainda, no verso 43, que em cada um havia temor e muitos sinais eram feitos e feitos extraordinários eram realizados pelos apóstolos. Aquelas pessoas foram discipuladas no temor do Senhor e no agir espiritual de Deus. Eles foram ensinados a temer ao Senhor. Os apóstolos ensinaram a eles que era necessário temer o Senhor, que eles não estavam lidando com qualquer Deus, eles estavam lidando com o Deus dos deuses, com o Senhor dos senhores. Eles estavam adorando, não é uma imagem vazia, eles estavam adorando o Criador dos céus e da terra. Então eles precisavam temer esse Deus. E temer aqui, o temor não tem a ver com medo. Temor tem a ver com respeito, com compreensão de quem nós somos e de quem Deus é. Com compreensão de que diante de Deus eu não me porto de qualquer forma. Que diante de Deus eu não lido com qualquer forma. E com a obra de Deus eu não lido de qualquer forma. Nós gostamos de algumas muletas, do tipo, não, Deus olha a intenção do coração. Aí a gente faz de qualquer jeito. Porque para Deus o que importa é a intenção. Quando, na verdade, o texto bíblico não está muito preocupado com a intenção, porque a intenção do coração do homem é mal. O texto bíblico diz que do coração do homem provém as más intenções. Do coração do homem só provém coisas ruins. Por isso, então, o texto bíblico não está muito preocupado com as intenções. O texto bíblico está muito mais preocupado em que você fazer o que é certo, fazer o que é correto. E mudar as suas intenções a partir do ato de compreender o que é correto diante de Deus. Então, nesse sentido, nós somos chamados a fazer a obra de Deus da melhor forma possível. Não de uma forma desleixada. Por quê? Porque nós tememos a Deus. Porque eu não estou fazendo para qualquer um, eu estou fazendo para Deus. Eu estou fazendo para o Criador. E, além disso, eles também foram discipulados nas ações espirituais e no agir espiritual de Deus. O texto diz que feitos extraordinários eram realizados pelos apóstolos. Aqui, meus irmãos, as pessoas não estavam acostumadas a entrar no culto e as pessoas começaram a falar em línguas, não. As pessoas não estavam acostumadas a entrar num culto e o cego ser curado. As pessoas não estavam acostumadas a ver pessoas sendo ressuscitadas. Mas os apóstolos ensinaram que, quando Deus age, coisas extraordinárias podem acontecer. E no meio desse processo de coisas extraordinárias acontecendo, é necessário ter discernimento para saber quando é Deus agindo ou quando é invenção humana. Ou ainda, quando é uma tentativa de enganação maligna. Porque elas também acontecem. Mais para frente, no próprio texto de Atos, você vai ver que o apóstolo Paulo chega em uma determinada cidade e ele se depara com uma moça que o texto diz que ela adivinhava o futuro. E deixa-me dizer uma coisa para você. O texto não desmente a moça. O texto não diz que as suas adivinhações eram falsas. O texto afirma que ela adivinhava o futuro. Nós não sabemos do que o inimigo é capaz. Ele é de uma outra criação, ele é de uma outra raça. Ele faz coisas que nós não compreendemos. Por isso, nós precisamos discernir quando é ele agindo e quando é Deus agindo.
Por isso nós precisamos discernir quando é a ação dele ou quando é a ação de Deus. E os apóstolos instruíram aqueles novos convertidos a compreenderem quando Deus estava agindo, quando é que o inimigo estava agindo. Não é à toa que mais para frente, uma pessoa, um casal, tenta enganar os apóstolos com uma oferta fantasiosa, uma oferta escamoteada, e os apóstolos dizem para eles o que? Olha, vocês estavam tentando enganar a homens, mas a Deus vocês não enganam. E por que vocês mentiram ao Espírito Santo? E aí o texto diz que Deus então fulmina um de cada vez, como uma forma de demonstrar à igreja de que aquele tipo de comportamento não seria tolerado no meio do povo de Deus. Mas o fato é que coisas extraordinárias aconteceram. E nem sempre nós somos capazes de discernir quando é a ação de Deus ou quando é a ação do inimigo. Mas se nós formos discipulados, nós seremos capazes de discernir quando é Deus agindo e quando é o inimigo agindo. O texto continua ainda dizendo que aquelas pessoas foram discipuladas na necessidade de união do corpo. Já pela segunda vez ele fala de comunhão. Verso 44, em cada um havia temor, e muitos sinais eram feitos, extraordinários eram realizados no meio do povo, e eles vendiam as suas propriedades e bens, e os repartiam com todos, segundo a necessidade de cada um. Eles foram instruídos não só no agir espiritual de Deus, como na necessidade de comunhão do corpo, como na necessidade de generosidade e abnegação cristã. O texto diz que eles desejavam estar uns com os outros, que eles aprendiam o valor de estar juntos uns dos outros, porque o corpo deseja estar junto do corpo, o corpo deseja estar próximo do corpo, então não faz sentido o crente não querer estar na igreja, não faz sentido o crente não gostar de vir à igreja, não faz sentido o crente não se sentir à vontade na igreja. Se você é parte do corpo, o único lugar onde de fato você vai se sentir à vontade é unido ao corpo. Então aquelas pessoas eram instruídas na necessidade de estarem unidas ao corpo. E à medida que elas se uniam uns aos outros, estavam próximos de seus irmãos, conheciam seus irmãos, conviviam com seus irmãos, elas começavam a desenvolver a generosidade e a abnegação cristã. Elas eram também instruídas na necessidade do cristão ser generoso e ser abnegado. Nós não somos generosos e abnegados na expectativa de que Deus devolva em dobro para nós. Nós não somos generosos ou abnegados na expectativa de que Deus abra as portas do céu e nos derrame todo tipo de bênção. Nós somos generosos e abnegados porque Deus desceu dos céus em nosso favor. Deus abriu mão da sua glória para que eu e você pudéssemos ter paz com Deus. Aquele que tinha tudo abriu mão da sua vida e da sua glória para que eu e você pudéssemos ter paz com Deus. É por isso que somos generosos e abnegados. É por isso que devemos ser instruídos e estimulados a sermos generosos e abnegados. É por isso que o crente não se apega às coisas. É por isso que o crente não está amarrado a bens materiais ou preso a necessidades temporais, porque ele sabe que tudo o que ele tem provém de Deus. E o que ele precisa virá a ele da mão do próprio Deus. Jesus Cristo, quando fala aos discípulos, ele olha para as flores do campo e diz assim, olha, vocês estão vendo as flores do campo? Vocês estão vendo os pássaros? Pois eu digo uma coisa a vocês. Salomão não se vestiu melhor do que essas flores. Mas o Pai dos céus, que é quem veste essas flores, está muito mais preocupado com vocês do que com elas. Está muito mais preocupado com vocês do que com os animais do campo. Então, se aquele que dá a maior beleza possível, que são aquelas flores do campo, cuida de nós, por que é que nós vamos nos preocupar com bens materiais e com algum tipo de amarração a bens materiais? Eu não estou dizendo que você deva ter uma vida desregrada, que você não deva ter uma vida previdente, que você não deva ter uma vida consciente, gastando de acordo com aquilo que você recebe. O que eu estou dizendo é, não deixe que os bens materiais se tornem senhores da sua vida. Aprenda a ser generoso, aprenda a ser abnegado, aprenda a compartilhar. Esses irmãos foram ensinados a compartilhar. Eles foram ensinados, e o compartilhar surge da comunhão.
é porque eles estavam em comunhão uns com os outros, é que eles começaram a perceber as necessidades uns dos outros. E na medida que eles percebiam as necessidades uns dos outros, então é que eles começam a ver, eu preciso ser generoso com os meus irmãos. Eu preciso compartilhar o que eu tenho com os meus irmãos, a fim de que eles também possam ter as condições necessárias e não passem por dificuldade. Por fim, no verso 46 e verso 47, parte A, eles são discipulados no culto ao Senhor. O texto diz que eles perseveravam de comum acordo todos os dias no templo e no partir do pão em casa, comiam com alegria e simplicidade de coração, louvando a Deus e contando com o favor de todo o povo. Aqueles irmãos eram instruídos na necessidade de cultuar ao Senhor. Eles eram discipulados na necessidade de cultuar ao Senhor. Então os apóstolos ensinavam, olha, nós precisamos estar juntos, nós precisamos cultuar ao Senhor, e eles eram ensinados a como cultuar ao Senhor. Todo culto é uma grande aula para que você aprenda a como cultuar ao Senhor. Você entra no nosso culto, na nossa organização litúrgica, você começa com textos de adoração e cânticos de adoração. Você caminha para um momento de confissão e arrependimento de pecados. Depois você é chamado a louvar ao Senhor. Depois você é chamado a demonstrar a sua generosidade, compartilhando um pouco dos recursos que Deus tem dado a você com a casa de Deus, com a igreja, a fim de que a igreja possa continuar desenvolvendo a sua tarefa, o seu trabalho. Depois você é alimentado pela própria palavra de Deus. Depois você é enviado a pegar tudo isso que você aprendeu ao longo de todo o culto e colocar em prática na sua vida. O culto é uma grande aula de como viver a vontade de Deus o tempo todo. Por isso os apóstolos diziam, é necessário cultuarmos ao Senhor. É necessário estarmos juntos, cultuando ao Senhor. Então eles ensinavam aquelas pessoas e era de forma, preste atenção, mais uma vez a palavra perseverança volta ao texto. A tarefa do discipulado não é apenas da liderança, mas é de todo o crente. Pois todos fomos chamados para fazer discípulos, e fazer discípulos não é apenas um convite para o Evangelho. Discipular é ensinar pessoas a viverem o Evangelho. Nós somos chamados a ensinar pessoas a viver o Evangelho. Todos nós somos chamados a ensinar pessoas a viver o Evangelho. Se queremos abraçar a nossa vocação primária de crescimento, igreja, como uma igreja com um corpo que continua crescendo constantemente, nós precisamos discipular. Terceira lição, para crescer precisamos perseverar até que Deus nos dê o crescimento. Finalzinho da a parte B do verso 47 diz que o Senhor então acrescentava todos os dias aqueles que haviam de ser salvos. A terceira lição que nós podemos aprender é que para o crescimento da igreja, nem tudo depende de nós. Não são os nossos métodos, não são as nossas técnicas, não são o livro de crescimento da igreja, da moda ou do momento, ou o sistema de organização da igreja que está fazendo escola em outras igrejas que vai resolver o nosso problema. Nós precisamos entender que, se nós obedecermos a Deus, Deus se agradará de nós. E se Deus se agradar de nós, Ele há de acrescentar a nós aqueles que precisam ser salvos. O texto de João, capítulo 14, verso 21, diz que aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Jesus Cristo nos deu uma ordem, ir, evangelizar e discipular. Essa é a ordem que Cristo nos deu. Se nós amamos a Cristo, nós obedecemos a Cristo. Se obedecermos a Cristo e irmos evangelizar e irmos discipular, Deus nos amará. E se Deus nos amar, eu tenho certeza de que Ele há de acrescentar à nossa igreja aqueles que precisam ser salvos. Nem tudo depende de nós, mas naquilo que depende de nós, nós precisamos fazer aquilo que nos foi ordenado. A nossa esperança é que quando nós fazemos a vontade de Deus e obedecemos a Deus, Deus derrama sobre nós bênçãos sem medidas, porque Deus se agrada de um povo obediente. Se obedecermos às ordenanças de Cristo para a sua igreja, de evangelizar e discipular, o Senhor certamente derramará o crescimento sobre nós. O texto finaliza dizendo, e o Senhor lhes acrescentava a cada dia os que iam sendo salvos.
Se nós queremos abraçar a nossa vocação primária e crescer, nós precisamos obedecer a Deus. Precisamos obedecer a Deus e, obedecendo a Deus, certamente Ele nos abençoará. Deixe-me finalizar com algumas aplicações. E as minhas aplicações vão ser perguntas para vocês. Perguntas para essa igreja, para a membresia dessa igreja, aqueles que congregam conosco. A primeira pergunta que eu tenho para você, eu quero que você medite sobre ela e pense nela, é: quem você está evangelizando? Quem você está evangelizando? Pare agora e pense, quem é que eu estou evangelizando? E eu não estou falando aqui daquelas frases de efeito, aquela coisa tipo, evangelize, se precisar, use palavras. Eu estou falando de evangelizar com palavras mesmo. Tá? Não estou falando de dar exemplo de vida. Isso é o mínimo. E o texto bíblico não nos pede o mínimo. O texto bíblico nos pede uma ação ativa e positiva. Anunciar, falar. Para quem você está falando do Evangelho? Para quem você está anunciando o Evangelho? Se você está pensando agora e não está conseguindo lembrar de ninguém, então eu quero lançar um desafio para você. Amanhã, dia 2, segundo dia do ano, você vai tirar um tempo e você vai pensar num grupo de pessoas que você deseja anunciar o Evangelho. Pense, anote, escreva os nomes. Coloque, faça uma lista. Eu quero compartilhar o Evangelho com essas pessoas, Senhor. Coloque esses nomes em oração. Peça que Deus te dê sabedoria, entendimento, oportunidade para compartilhar do Evangelho com essas pessoas. Ore por elas, apresente elas diante do Senhor. Peça sabedoria, peça oportunidade. Mas faça algo, seja intencional, busque contato, compartilhe o Evangelho. Faça uma lista de pessoas que você gostaria de apresentar o Evangelho. Se ao longo de um ano você conseguir compartilhar o Evangelho de forma positiva com uma pessoa, nós facilmente, em 12 meses, dobramos o número de pessoas nessa igreja. Agora eu tenho certeza de que se nós nos empenharmos nisso, Deus não nos abençoará com apenas uma pessoa. Deus nos abençoará com quantas pessoas forem necessárias para que sejam moldadas pelo Evangelho do Senhor. Mas faça esse desafio a você. Não espere as oportunidades aparecerem. Não espere os astros se alinharem para que você compartilhe o Evangelho. Seja intencional. Os apóstolos não estavam esperando as coisas acontecer. Eles saíam para anunciar o Evangelho. O texto nos diz que o apóstolo Paulo, quando chegava na cidade, a primeira coisa que ele fazia era ir a uma sinagoga. E ele não ia lá para se inteirar das notícias de judeus, não. Ele ia lá para anunciar o Evangelho primeiramente aos judeus. E uma vez que ele não era recepcionado ali, ele então ia aos gentios. Mas o texto diz que onde quer que aqueles homens andavam, eles anunciavam o Evangelho. Se nós queremos ser uma igreja de verdade e abraçar a nossa vocação de igreja, nós precisamos anunciar o Evangelho a tempo e fora de tempo. Então você precisa colocar uma meta para você. Quem você está evangelizando esse ano? Quem você deseja evangelizar esse ano? Quem você deseja compartilhar o Evangelho? Escolha as pessoas, pense nelas, coloque diante de Deus, ore, peça oportunidade, peça sabedoria, faça algo, seja intencional, busque contato com elas, mas compartilhe o Evangelho. A segunda pergunta que eu quero fazer para você é: quem é que você está discipulando? Evangelizar é uma coisa, discipular é outra. Quem é que você está discipulando? Quem é que você está ensinando no caminho do Evangelho? A quem é que você está, com quem que você está compartilhando aquilo que você tem absorvido ao longo dos seus anos de caminhada cristã? Quem é que você está instruindo no caminhar do Evangelho? Quem é que você está instruindo nas mudanças de necessidade moral na sua vida? Quem é que você está instruindo nas ordenanças do Senhor? A quem é que você está instruindo nas necessidades de transformar a sua vida mediante a palavra de Deus? Quem é que você está discipulando? Você conhece alguém que já respondeu positivamente ao Evangelho? Você está orientando ela no caminho do Evangelho? Assuma a sua vocação, você é um discipulador. Caminhe com ela, instrua ela, seja intencional, busque pessoas para discipular. E o discipulado, ele está aberto a nós em todos os aspectos.
Quantos de nós temos dificuldade na nossa igreja em desenvolver algumas áreas da nossa igreja porque nós não temos pessoas para trabalhar? Por isso, nós, como cristãos, também precisamos discipular as pessoas na necessidade de servirem na igreja. O texto diz que aquelas pessoas foram discipuladas em diversos aspectos. Então, quem é que você está discipulando na necessidade de servir na igreja? Seja intencional, busque contato, faça contato com as pessoas, busque transformar a vida dessas pessoas por meio do Evangelho. Aproxime-se das pessoas que estão chegando na igreja, faça contato com elas, verifique se elas precisam saber mais sobre a vida no Evangelho. Quantas pessoas entram na nossa igreja e saem e nós não temos contato com elas? Muitas vezes a gente dá um aperto de mão, mas muitas vezes nós não sabemos nem o nome. Sabe por que isso acontece? Porque nós não assumimos a nossa vocação de discipular. Pessoas vêm até a nossa igreja, participam por alguns cultos e depois somem porque nós não fazemos contato com elas. Nós não sabemos quem são. Porque nós não temos apreço à nossa vocação de discipular. Muitas delas, às vezes, vêm sedentas por conhecer mais da palavra, mas porque não encontram discipuladores, vão embora. E vão encontrar em outro lugar. Então, nós somos chamados a discipular. Nós somos discipuladores, todos nós somos discipuladores. Terceira aplicação que eu quero fazer aos irmãos é que tudo isso que eu falei é feito ao mesmo tempo. Na igreja, na vida cristã, não dá para industrializar as coisas. Não dá para ter uma esteira industrial. Eu evangelizo, depois eu discipulo, depois eu preparo para participar das atividades da igreja, depois eu preparo para a liderança. Isso não existe na vida cristã. Tudo é feito ao mesmo tempo. Então, enquanto você está evangelizando, você já começou a discipular a pessoa. E à medida que você está evangelizando uma pessoa, você já está preparando ela para evangelizar outra pessoa. À medida que você discipula alguém, você já está preparando essa pessoa para discipular outra pessoa. E à medida que você está sendo discipulado, você também já precisa começar a discipular outra pessoa. Todo crente é um discípulo e todo crente é um discipulador. Não dá para esperar se formar na escola de discípulos da igreja. Tem até uma piada que gostam de fazer com a EBD, diz que a EBD é a escola que não tem fim, né? A escola que ninguém se forma. A escola que ninguém se forma porque nós estamos constantemente sendo discipulados, mas ao mesmo tempo constantemente estamos discipulando outros. Então, na vida cristã, tudo é feito ao mesmo tempo. A caminhada do Evangelho não nos permite industrializar a formação de discípulo. Enquanto nós evangelizamos, discipulamos. Enquanto discipulamos, evangelizamos. Enquanto instruímos o novo na fé nos rudimentos, na necessidade do batismo, também instruímos o antigo na fé, na necessidade de perseverar na comunhão, na generosidade, na necessidade de discipular e evangelizar. É tudo feito ao mesmo tempo. O novo na fé, enquanto está sendo treinado, já deve estar evangelizando. Não há tempo para completar cursos preparatórios. A seara é grande demais e são poucos os ceifeiros. O texto bíblico já nos avisou isso há muito tempo, o próprio Cristo já nos avisou isso há muito tempo. Quarta e última aplicação é que o crescimento é a vida da igreja. Sem crescimento, a igreja morre. Se nós não entendermos isso, nós estamos fadados a morrer. Se a igreja não crescer, a igreja vai morrer. Porque é da natureza da planta, se ela não crescer, ela tende a morrer. E o texto bíblico nos trata dessa forma. Nós já vimos isso no livro de Hebreus, na carta aos Hebreus. O autor chama a atenção dizendo, ou vocês crescem, ou vocês progridem, ou vocês se transformam no comportamento de vocês, saem da imaturidade espiritual e passam para a maturidade espiritual, ou vocês vão ficar pelo meio do caminho. Ou vocês vão ser o terreno ruim, o terreno que é amaldiçoado, o terreno que não recebe bênçãos. Ou crescemos, ou morremos. Por isso, o crescimento é a vida da igreja. Se no ano de 2023 nós queremos de fato ser uma igreja, abraçando a nossa vocação de igreja, a vocação por completo, nós precisamos evangelizar e discipular, a tempo e fora de tempo, na casa e nos templos, caminhando ou parando, em todo o tempo agindo.
O desejo do meu coração para nós, para a Igreja Batista Olaria, é que no ano de 2023 nós abracemos essa vocação. Nós nos tornemos uma igreja que evangeliza e discipula, uma igreja que cresce, uma igreja que busca o crescimento. E isso precisa estar no coração de cada membro dessa igreja. Isso precisa estar no coração de cada pessoa que congrega nessa igreja. O desejo de constantemente compartilhar o Evangelho e discipular novas pessoas no caminho do Evangelho. Que Deus aplique aos nossos corações a sua palavra. Quero convidar você a baixar a sua cabeça e fazer uma oração comigo. Em seguida, nós daremos continuidade ao culto para a celebração da ceia. Senhor, que Tua palavra fale aos nossos corações de maneira que nós sejamos transformados por ela. Que o Senhor tenha graça para conosco nessa noite, Pai, e que sejamos impactados pela necessidade de abraçarmos a nossa vocação como igreja. Que nós sejamos estimulados pelo Teu Santo Espírito, incomodados a desejar o crescimento, a desejar a transformação, a desejar de fato ser igreja, a evangelizar constantemente, a discipular constantemente pessoas na caminhada do Evangelho. Que essa igreja de fato se torne molaria, produzindo muitos vasos de bênção para o Teu reino. Que essa igreja abrace a sua vocação original e molde discípulos para o Teu reino. Que nós de fato sejamos um povo empenhado e engajado com a necessidade da expansão dos arraiais do Teu povo aqui nessa terra. Aqueles que são Teus estão lá fora, e nós sabemos que pela mensagem do Evangelho eles serão atraídos para os Teus arraiais. Nós queremos ser esses arautos. Nós queremos ser esses que anunciam a mensagem do Evangelho e que encontram os Teus amados perdidos lá fora. Dá-nos a graça de participar desse momento sem igual, de ser o Teu instrumento para a salvação daqueles que já são Teus, de sermos os Teus instrumentos para a salvação daqueles que precisam ser transformados pela Tua palavra. Dá-nos a graça de participar desse momento, Pai. Tem misericórdia de nós, não nos deixa morrer. Aviva-nos, dá-nos força, dá-nos empenho, e que esse ano, de fato, seja um ano de crescimento, seja um ano de transformação, seja um ano em que nós possamos, ao final dele, olharmos e percebermos os Teus frutos surgindo no nosso meio, de maneira que nós possamos olhar e ver a Tua mão poderosa nos moldando a imagem e semelhança de Jesus. A começar em mim, eu peço que o Senhor transforme a todos nós, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos.